Olá, galerinha do 7º ano, espero que todos estejam bem. Vamos aí com a nossa aula de geografia. Nós vamos hoje estudar o capítulo 3, a população brasileira. Pegue aí seu livro, seu material didático, para você fazer seus apontamentos, você acompanhar a nossa aula, tá certo? E vamos aí com a formação da população brasileira. Vamos entender aí como foi que o nosso povo ele foi formado, qual seria essa importância, tá, da população brasileira. Nós vamos entender aí como foi que tudo aconteceu, ok? Composição étnica brasileira. Vamos entender aí primeiramente, certo, que para a gente entender a formação da atual população brasileira, nós temos que lembrar que quando os portugueses chegaram aqui, pessoal, no Brasil já havia de 2 a 6 milhões aproximadamente de índios vivendo aqui. Eles estavam organizados em tribos que se dividiam por sua vez conforme a língua e os usos e seus costumes, tá bom? Aí, nesse capítulo 3, que vai falar da população brasileira, nós vamos ver a nossa formação, tá? Eu já começo dizendo que nós somos miscigenados, porque nós somos uma população bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. Observe aí os índios, né? São os povos nativos, os africanos, que eram os escravos, e os imigrantes europeus e os asiáticos, e sobretudo os portugueses. Com isso, nós vamos ter a mistura das raças, né? Quando se tem o branco mais o negro, nós vamos ter o mulato, tá? Quando nós temos a mistura do branco mais o índio, nós vamos ter o caboclo ou mameluco, e o negro mais o índio, nós vamos ter o cafuzo, tá? Então, aí são as misturas de raças que nós temos, porque nós somos miscigenados, nós não somos uma raça pura. Durante esse período, houve uma intensa miscigenização entre o branco, o negro e o índio, como é a maioria das contribuições da nossa cultura. Nós temos influência africana na nossa língua, tá certo? Na nossa música. Nós temos influência indígena nos instrumentos musicais, tá certo? Então, por isso que nós temos, né, uma miscigenização, uma mistura de raças. Dando continuidade a esse assunto, nós vamos falar aí a partir da página 30 e da página 31, que você pode estar acompanhando a explicação também, fazendo seus apontamentos aí, o crescimento natural da população. O que seria esse crescimento natural ou crescimento vegetativo é igual à taxa de natalidade, tá certo? Que vai ser comparado com a de mortalidade. Nós vamos ver a evolução da população brasileira e esse crescimento dela. De olho aí na explicação, lembrando que a taxa de natalidade, né, são os nascidos e mortalidade é o número de mortes. E quais são as causas da queda dessa taxa de mortalidade, né? Com as descobertas de antibióticos, de vacinas, com a assistência médica hospitalar, estendida às famílias, com a ampliação do sistema de água, de esgoto, com a diminuição da insalubridade dos lugares, tá certo? Com isso vem tendo uma queda na taxa de mortalidade, tá certo? A consequência disso, pessoal, é o aumento do crescimento natural da população. Se morre pouco, né? Então haverá um acréscimo no índice da população, tá certo? E as causas da queda da taxa de natalidade, né, na urbanização, a entrada da mulher no mercado de trabalho é uma causa, porque a mulher, tá certo, começa a trabalhar, então reduz o número de filhos. O custo de vida também, né, é alto nas cidades, tá certo? Acesso ao uso de métodos contraceptivos, onde as mulheres começaram a usar métodos para prevenir, né? E qual seria a consequência disso? Diminuição do índice de crescimento natural da população. Se nasce pouco, nós teremos um Brasil
de idosos, tá bom? Porque se morrem muito, tá certo? Nós teremos um índice, né, menor. Então, o aumento do índice do crescimento da população, ela vem acrescendo devido às descobertas de medicamentos, tá certo? Então, as pessoas estão morrendo menos, né? Claro que agora com esse vírus aí, né, nós estamos vendo aí no mundo inteiro um aumento da taxa de mortalidade, tá certo? Essa taxa de natalidade ela vai corresponder à relação entre o número de nascimentos ocorridos em um ano e a população absoluta, que é o resultado em geral, por 1000 número de nascimentos, pelo total de habitantes. A taxa de mortalidade é o número de óbito por 1000 por número de habitantes, que dá justamente esse crescimento vegetativo natural, que vai corresponder à única forma possível da verificação do crescimento, tá bom? E a taxa de fecundidade é o número de filhos, né, crianças com menos de 5 anos, por mulher em idade produtiva, que é de 15 a 45 anos. Quando fala produtiva, né, idade de reprodução de gerar filhos. Aí vocês podem acompanhar aí no livro de vocês na página 33, que ele vai falar um pouco sobre as migrações internas, tá certo? Esses movimentos populacionais internos são marcados pelas atividades econômicas realizadas no território, no Brasil. E um dos principais deslocamentos populacionais internos ocorreu do Nordeste para o Sudeste. Você poderia se perguntar por que muitos nordestinos deixaram, tá certo, a sua região para ir para o Sudeste. Aí nós temos alguns motivos, né? Devido à seca do Nordeste, à fome. Eles foram em busca de perspectivas melhores de vida, condições de trabalho, tá certo? Então, eles também vão na segunda metade do século XX. Também tem a questão da mineração, que eles saem do norte do país nos anos de 1970 e vão para o norte, atraídos pelas migrações da mineração também, tá certo? Nós vamos acompanhar aí os fluxos, né, migratórios do Nordeste para os grandes centros urbanos do Sudeste, eu já falei o porquê, né? Os fluxos migratórios do Nordeste para a Amazônia em relação às novas questão do garimpo e os fluxos migratórios do Nordeste e do Sudeste para o Centro-Oeste, né, na década de 60 e 70, devido também à construção de Brasília, que isso gerou muitos empregos. Fluxo migratório dos estados do Sul, né, além de São Paulo e Minas Gerais, para o Centro-Oeste e o Norte, isso na década de 70, devido à expansão das áreas, né, agrícolas lá da Amazônia. Então, tudo isso ia gerando um emprego, tá certo? E as pessoas iam se migrando, se deslocando de uma região para outra em busca de emprego e melhores condições de vida. Ok, pessoal? Finaliza agora a nossa aula, tá? Deixando aqui essa mensagem que você precisa fazer. E como prevenir o contágio, né? Lavar bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel, cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, evitar aglomerações se estiver doente, manter os ambientes bem ventilados e não compartilhar objetos pessoais. Espero, pessoal, que vocês realmente estejam em casa. A mensagem é: fique em casa para a gente não espalhar este vírus. E logo mais nós estaremos voltando aí com as nossas aulas presenciais. Espero que todos estejam bem.